Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Aqui ao meu lado, Paulo Cavalcante, o presidente da Associação Comercial aqui do estado da Bahia. É um enorme prazer, Paulo, estar mais uma vez aqui com você. Sempre Prazer bom nosso. estar aqui nessa mesa redonda. E ao meu lado, aqui, o presidente do Sindicato da Panificação, Mário Piton. E eu estava conversando antes, Paulo, mas antes vamos lembrar para vocês se inscreverem aqui, que Nelson me lembrou, no, no YouTube, e para dar um like na gente. Mas a gente estava conversando, Paulo, antes de E iniciar compartilhar aqui, também, tá? O máximo possível, que é que importante. é importante. E eu estava conversando com o Mário Piton e para mim foi um enorme prazer revê-lo após quase, foi em 2011, nós estamos em 2024, o 24, Uns 13 anos, né? após 13 anos. Imagine, na época eu era repórter da Assembleia Legislativa da Bahia e cobria ali as comissões e sempre adorei cobrir as comissões porque é onde ferve o parlamento. Uhum. E Mário Piton fervia muito o parlamento. Eu não sabia disso, né? Essa história eu quero saber, Nádia. Paulo, acredite, quando falava Mário Piton tá vindo, eu falava, por favor, deixa eu ir fazer essa matéria, deixa eu ir fazer, porque esquentava lá os bastidores, e o jornalista gosta Vai, eu quero disso. contar. Você podia contar por aí, eu começar contando um pouquinho da sua vida, que você quiser, como você quiser. Eu primeiro quero agradecer esse convite. Eu conheço o Paulo há muito pouco tempo, mas fiquei surpreso de ser recebido aqui, ser lembrado desse período que eu andei lá na Assembleia, quando eu ainda era presidente do sindicato. E eu identifico em Paulo uma característica que eu sempre tive, que é de você tentar contribuir com ideias. Ideias que às vezes você leva a criticar posições de governo, de quem tem um poder, com a preocupação de não ofender a pessoa, e sim questionar a ideia no sentido de melhorar. E o que você falou aí naquele período foi uma situação de, de um projeto que fazia interferência no setor de panificação, obrigando a se colocar a fécula de mandioca, e eu, obviamente, tive que discordar, e como isso foi um projeto Queria colocar o quê? fécula de mandioca no pão, a obrigatoriedade. Queria botar como obrigatório. A Como obrigatória de obrigatoriedade. trocar, né? Trocar. Tirar o trigo pelo. Não, Não era trocar, acrescentar. era só Não, acrescentar. Na acrescentar. época, E isso foi e ainda é uma coisa que não faz sentido, que você está fazendo uma interferência na liberdade. E você não pode obrigar, o Estado não pode lhe obrigar você a mudar uma receita. Tá? Então, a posição nossa foi de que Perfeito. quem quiser ajudar, naquela época e ainda hoje, quem quiser É. ajudar ao pessoal que planta mandioca, que ajude a ser produtivo, porque naquela época a produtividade nossa era de 12 toneladas por hectare e São Paulo tinha 44. E aí a gente se posicionou contra e tivemos lá 2 debates acalorados, obviamente, mas graças a Deus o sindicato ganhou porque o projeto não foi já colocado foi. em pauta. Paulo, e algo que era bem interessante, porque na época era o deputado federal, agora hoje, deputado Mário Negromonte, que na época era deputado estadual. E o que aconteceu? O deputado, ele defendia essa pauta com unhas e dentes. Então ele levava para a gente, para jornalista, o pãozinho com féculas de tapioca, para a gente provar, com de mandioquinha. E aí ficava todo mundo nessa expectativa, porque era muito gostoso estar lá participando Não, desse mas aquele pão que ele debate. levou lá foi da minha loja. Foi. Foi. Ele, Comprado, você não é contra fazer o pão e vender, não, nem que as pessoas comecem, você é contra a obrigatoriedade. a obrigatoriedade. O que Perfeito. nós levantamos é que quem fornece, eu disse, olha, vocês podem até, as prefeituras que doam pão para merenda escolar, têm a liberdade, já que está doando, colocar a fécula, mas não obrigar É que claro. a gente mude a receita, mesmo porque na prática não ia dar certo, porque nós já somos importadores de fécula de mandioca, porque a fécula de mandioca é colocada em uma série de produtos, nós somos importadores, eu me lembro bem disso porque eu gravei. Então, é um exemplo de que você pode melhorar se você tiver a coragem de você questionar o poder. Questionar no sentido de melhorar. Não houve ataque pessoal da minha pessoa Não, ao ninguém. Foi deputado, ao respeitoso. secretário.
mas fui combativo e, graças a Deus, Deu certo. deu certo. E o que eu quero aqui me manifestar de uma forma assim bem clara é a admiração que eu tenho por Paulo. Conheci ele há pouco tempo. E quando eu o conheci, ele não era presidente da Associação Comercial. E eu levantei uma questão aqui no grupo e ele foi a pessoa que me procurou e tentou resolver, talvez ele nem lembre, que foi uma modificação do Código de Sanitário Municipal, da Vigilância Sanitária. Ele tentou modificar e, à época, infelizmente, não foi possível. Eu tive na Câmara Municipal, etc. Ele marcou lá com o vereador e não conseguiu. E eu percebo e agradeço o fato dele estar aqui como presidente, porque a Associação Comercial é uma entidade forte, mas a tarefa dele não é fácil, porque ele está plantando, é muito difícil de conseguir, porque você tem um modus operandi de que você, e eu trouxe aqui só para reforçar, e é isso, Paulo, que eu trouxe aqui para não ficar somente com minhas palavras, tá? O que é que acontece, o que aconteceu na nossa história, quando alguém ousou contrariar o poder. Vou ler aqui rapidamente. Tá. Pela decisão dos anjos e julgamento dos santos, excomungamos, expulsamos, execramos e maldizemos Baruque de Spinoza. Não vou ler o resto. Baruque de Spinoza é aquele que foi citado por Einstein, aquele grande físico. Perguntaram a ele, qual é o seu Deus? Ele disse, meu Deus é o Deus de Spinoza. Então, ele foi excomungado pela igreja porque o Deus que ele defendia, que é o Deus que eu acredito, é um Deus que criou o mundo e a forma como ele se colocou, ele colocou contra o poder e foi excomungado. Vamos lá, outro exemplo. Ignaz, não sei pronunciar, mas lá vai com o baianês. Não se preocupe. Semmelweis, o médico internado em manicômio por insistir na importância de se lavar as mãos. Um médico contrariou a ciência médica, que não se conhecia que a lavagem de mão era uma coisa que deveria ser feita, foi internado e hospitalizado. Tem outra aqui. Crime de atentado à democracia. Ou, melhor dizendo, quem contrariou a igreja dizendo que a Terra não era plana, era redonda, foi condenado à morte. Então, nós, os seres humanos, isso aí não sou eu que digo, é a ciência que diz, ela vai se moldando a uma situação de que a pessoa tem medo de contrariar o poder, para não ficar como eu já fiquei, isolado. E fica. E você tem essa característica de não temer, De não ter. mas a tarefa é difícil, porque você vai encontrar esse medo em quase todos os locais onde você estiver. Você vai ter apoio, aplauso na palavra, mas na hora da ação, muita gente vai ficar de fora. Eu já falei isso com você pessoalmente. Mário, veja bem, irmão. É verdade, né, que o que você está colocando, e foi ótimo, que eu gosto de você nisso também, que você sempre traz argumentos, para não dizer, não sou eu só que estou falando, estou trazendo argumentos, estou mostrando o que está acontecendo. E você está chamando a atenção de uma coisa que a gente encontra, e estamos encontrando, né, culturalmente. A gente viu muita gente achar que o meu movimento, ele é um movimento coragem, destemido, que quer dizer, que o poder público, que a força, que o sistema vai contra a minha fala. Veja bem, eu tenho tomado muito cuidado, apesar de ser verdade o que você falou, certo? Eu não tenho medo mesmo de nada, é verdade isso aí, por isso que tem a ver, né? Aquela questão, eu sou o ser ego consciente, imortal, invencível, até que minha vida acabe. Fica até antipático eu dizer isso, Fernando, quando eu disse que eu não tenho medo de nada, mas não quer dizer que tem motivo de ter medo. Quando você está defendendo a função social da empresa, que está na Constituição Federal Brasileira,
como você tem o cuidado, como eu estou tendo, de sempre estar fundamentado na Constituição Federal Brasileira, nosso Pacto Social de 1988, quando você está falando efetivamente de questões que a gente chama de suprapartidária, é porque eu estou dizendo claramente que, apesar de todo o respeito e a importância que a gente sabe que tem os partidos políticos, mas ele está lá na Constituição, que ele está lá para nos servir. O Estado não pode ser, como às vezes a gente escuta, e ouve muito comum isso, inclusive na nossa liderança, dizer o seguinte, que nós, quando eu falo que a gente não exerceu a democracia participativa, está na Constituição Federal. O poder emana do povo, que será exercido através dos seus representantes eleitos ou diretamente, sociedade civil organizada participando do seu exercício. Nós temos o plebiscito, nós temos a lei popular, nós temos o referendo, nós temos os orçamentos públicos, a transparência, o Código 37, o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, eficiência no final tão escassa, né? Então, você tem todos os fundamentos para que você exerça o seu direito como cidadão, da Constituição da Cidadã. E isso, quando eu coloco, só chama a atenção do seguinte: o Estado não é o governo provisório exercido por esses síndicos que eu chamo de nosso condomínio, representantes desses partidos políticos da qual nós elegemos, da qual são muito importantes, repito, importante e fundamental para a gestão de uma nação. Mas o Estado somos todos nós. Nós estamos inclusos nesse Estado. Então não tem como você falar, transferir uma responsabilidade para um bicho, para um animal, para um ser, ou para um ser superior, dizendo, não, eu não tenho jeito a dar, eu me sinto hipossuficiente e impotente. Então é por essa razão que eu quero dizer a você o seguinte: a consciência cidadã participativa transformadora, essa luta pelo desenvolvimento e maturidade da inteligência cidadã é sim uma carência, é sim uma ineficiência que a cultura brasileira tem, onde nós todos estamos sim incluídos nela. Porque aquelas que têm, aquelas pessoas que se sentem dizendo que acha que se entende como está se revoltando contra alguma coisa, a gente precisa, chama atenção a isso, precisa parar de se manifestar de forma que seja, ou seja, polarizada. Que seja o seguinte, na base da porrada, na base de... Não, ao contrário. Tem como Fernanda colocou, e você disse do início, você iniciou sua fala. Ela dizendo, poxa, eu queria ir lá, que era Mário Piton, né? Era. Era Mário É Piton. verdade. Mas esta questão que é bacana, você, apesar de, efetivamente, que você falou, que você disse, poxa, tem hora que é possível, o pessoal entende mal. Então, se a gente acreditar nesse movimento Via Cidadã, se a gente acreditar, e você está aqui por causa disso, eu adoro, estou gostando, eu fico satisfeito, porque são pessoas participativas, pessoas que se incomodam, pessoas que dentro, na sua essência, está atrás da transformação que eu também quero. Mas, Paulo, veja bem, o que você falou eu entendo. Disse que lhe admiro, mas o que você fala é verdade, mas eu quero colocar aqui o seguinte. Nós, ou qualquer pessoa que faz uma crítica a um pensamento de quem está no poder, o grande problema é quem está no poder, que ele se acha Deus. E você criticar é você dizer àquela pessoa que ela não é perfeita. A crítica, filosoficamente, ela serve para você crescer. Só que nós vivemos num país onde as pessoas têm medo. Você citou uma coisa, eu tenho medo, você tem medo. Porque quem não tem medo, filosoficamente, é um doente. É um doente. Eu acho que eu sou. Não. Você não é doente.
Mas, Tem um negócio chamado psicopatia. sim, Eu tenho que ter cuidado com esses caras. Esses caras não são normais, não. Tem esse perfil. Ah, muito perigoso. Aí, tá vendo aí? Eu trouxe o livro. Mostra aí. pois, Mostra pro pessoal. pois, Bota aí, qual é esse livro aí? Ana Beatriz Barbosa, Ah, o psicopata mora ao lado. Eu vou citar então depois o que ela tá fala. vendo que existe? Só que Aristóteles disse uma coisa, e eu sou fã dele. Eu tenho pouca leitura. Eu quero dizer aqui, quem não me conhece, eu tenho pouca leitura. Tem Muito nada. pouca, mas eu gostaria de ter mais. Então, Aristóteles diz o seguinte: todo ser humano ele tem medo, mas a pessoa que enfrenta o medo com o objetivo de alcançar um bem social, ele é corajoso. Agora, A falta do medo faz a pessoa ser irresponsável. E você não é irresponsável, Não. como eu também não sou. Mas eu sei, e eu já vivi na minha vida, represálias terríveis por eu questionar coisas como eu vou mostrar aqui. Inclusive, eu preparei críticas não só ao município, como ao Estado, para não ficar tido como pessoa que eu estou trazendo aqui questão você política está sendo partidária. imparcial. Mas é uma coisa que você tem que entender, eu digo você, o Pessoas, cidadão, as pessoas que moram, que se não existisse a crítica, se não existisse o pensamento diferente, a ciência não evoluía. O que Claro. eu acho interessante o que Mário Piton está falando, que eu concordo plenamente com o que você está falando. Porque às vezes você faz uma crítica querendo ajudar. Mas toda É crítica isso. é para É ajudar. para ajudar. E as pessoas não Não aceitam. aceitam. Não aceitam. E aí acha que você, ou você está se metendo em um lugar que não é seu, ou você. E não, a crítica é para querer ajudar e para querer crescer. Quando você diz que em relação a pessoas que têm o poder, o que eu acho interessante é o seguinte, porque no poder público tem muitos que são excelentes ouvintes. Tem vários legisladores que são excelentes ouvintes, tem a área do executivo também, excelente ouvinte. Mas o que eu acho que acontece é porque quando você está cercado por pessoas que falam o que você quer ouvir, é É diferente. diferente. Você se sente acolhido e a E- tradição do Brasil é Então, essa. por exemplo, A às tradição do vezes Brasil é essa. eu lembro, Ser humano. é do ser humano. Ser Eu humano, lembro pois é. que quando um político entrou lá, né, na Assembleia, eu estou há 22 anos na Assembleia Legislativa. Aí uma deputada chegou para mim e falou: Nanda, me mostre os caminhos, já que você está há muito tempo aqui, você é uma pessoa de confiança, todo mundo gosta. Eu falei: deputada, eu vou te falar, mas às vezes a senhora pode não gostar do que eu falar. Aí ela falou assim: não, mas fala. Eu falei: tudo bem, eu vou falar. Eu falei: mas às vezes, deputada, uma crítica. A senhora, agora que a senhora está iniciando, pode estar tudo bem, mas depois que vai estar do lado de só que fala o que quer ouvir, as pessoas não gostam. Agora tem um exemplo, vou passar a palavra para você, Paulo. Não, eu fico tranquilo, eu tô tranquilo. Tem um exemplo que eu achei, Paulo, assim, sensacional. Para mim foi o maior exemplo de uma empresária que pode ter tido. Eu entrevistei na época da pandemia Maria Luísa do Magazine Luiza. Certo. Maíra Luísa, não, eu falei errado. Olha ele Trajano. É Luísa Trajano. Trajano. Pronto, eu entrevistei Luísa Trajano na época da pandemia, pelo meu Instagram pessoal. E na época eu fiz, só que caiu, eu estava no interior, estava em Irecê, estava caindo direto, mas consegui falar depois com ela, conversava. E logo depois, eu não consegui nem fazer a entrevista toda. Teve uma. Eu estava indo para o Senhor do Bonfim, e acho que pintaram ali onde tem o Magazine Luiza, fizeram a imagem do Bonfim e pintaram e deu um maior rebuliço. Na época, não sei se você se recorda. Eu mandei uma mensagem para ela e falei: ó, aconteceu isso e tal. Aí, na hora, ela falou: Fernanda, eu não tenho como te agradecer. Porque qualquer coisa que você perceber que tenha, que possa melhorar, que possa ajudar, fale. Eu achei assim sensacional, porque é a escuta, né? É. Quando você recebe, é o que você disse, é a escuta. E aí ela recebeu, fizeram, refizeram lá e ficou excelente e evitou o estresse de Mas uma o que eu coisa acho que Mário, o que eu Muito. acho que Mário Piton, inclusive, vai falar do carro dele aperta, é que a gente gostaria que claro que a gente sabe da dificuldade do poder público, né? É claro que a gente sabe da dificuldade do poder público. Mas quando a gente, com o que Mário estava colocando na nossa reunião última da nossa assembleia aqui,
Mário levantou, colocou Paulo. Tem uma questão da nossa, nós estamos precisando voltar a atuar com o nosso, na realidade, mais ou menos isso que eu entendi com Zilan da Costa e Silva, quando eu chamo Zilan, estava até aqui na estante, e a gente ia exatamente programando o retorno da atividade do nosso grupo especial de defesa da função social da empresa, que criamos isso, esse grupo, e precisamos começar a chamar os órgãos públicos, as instituições públicas, para vir ouvir as nossas carências. Então, Mário, é isso que eu estou dizendo para você. Ao ligar para uma empresa, a empresa ter essa posição é simples, né? A empresa privada. Agora, quando a gente recebe Entendi. um auto, uma visita, as formas que eu diria assim, menos orientativas, ou que manda mudar alguma coisa, eu acho que é este mais que você queria colocar mais do calo aperta, né? Olha, eu disse a vocês o seguinte, meu calo está apertando muito. Eu Fique à espero, vontade. eu espero que depois Só de tem eu um mostrar calo, os Mário. vários calos, que Vários você calos. assuma essas questões. Olha, Ah, nossa, nossa, nosso governo, nós no Brasil, temos uma influência muito grande de submissão. Isso é secular, porque nós tínhamos. Que tipo de governo que nós tínhamos aqui antes da República? Antes da República, a gente tinha a monarquia. Monarquia. Nós éramos 300 anos de monarquia. O colônia que é de monarquia? Portugal, depois viramos independência. É uma pessoa. Nós somos independência. Pronto, é uma pessoa. Então tem 300 anos. E você, o monarca, o que dizia, você tinha que Era atender. o poder. E o uso e costume é muito forte. O uso e costume é muito forte. Nós temos a religião católica aqui também, que você não pode. Você é capaz de cometer pecado em pensamento. Então, aqui no Brasil, nós temos, no meu ponto de vista, duas situações que obrigam você, que use costume, cria uma forma de comportamento. E que o poder aqui no Brasil é exercido, todos os governos, eles dizem que vão defender a sociedade. Se não fizer essa propaganda, não fica no poder. Então, o imperador dizia isso. E uma coisa interessante que me passou aqui agora pela cabeça. Nós tínhamos, a República foi fruto de quê? De um golpe. Não foi? Foi. A República qual que você fala? A República, Marechal Deodoro da Fonseca? foi um golpe. Foi um golpe militar, que todo mundo esquece, ou esqueceu. E foi uma insatisfação que os militares tinham em relação a Dom Pedro. Foi um golpe. Então, o que é que acontece? Nós temos um modus operandi, que é esse de submissão. A pessoa tem medo, porque o poder, seja ele qual for, ele não aceita ainda que você faça uma observação sobre a ideia, porque a pessoa se sente diminuído. Então, a pessoa se retrai. E você é uma pessoa que não tem essa visão, como eu também não tenho. E eu vou mostrar a você aqui algumas situações que a gente precisa ajudar aos governos municipal, estadual e federal de que ele não é Deus. Eles cometem erros. Você tem lei mal feita, você tem perseguição, porque às vezes o agente público não sabe como exercer o poder e você não tem como se defender. E nessa brincadeira, nós, empresários, pagamos a conta muito, Paulo. Eu vou mostrar para você, eu alenquei aqui algumas coisas. Vou mostrar Fique à para você. vontade. Esse espaço é exatamente Vou para mostrar isso. para você o seguinte. Esse Eu tenho espaço é para 29 anos. todas as lideranças, entidades, Eu todos tenho os nossos 29 anos. representantes 29 estarem anos que eu aqui, tenho uma ficarem à empresa. vontade. 29 anos. Que eu tenho empresa. Tá. Me diga qual é a razão de eu ser obrigado a colocar lá um Código de Defesa do Consumidor. Se eu não colocar lá, eu sou multado. Então, bote a Constituição. O que é que alguém vai pegar um Código de Defesa do Consumidor com 300 páginas, vai ler lá, vai interpretar, e ele vai fazer com que o direito dele, se estiver sendo violado, ele vai exercer naquela hora?
Vai? Não vai. Mas está lá. E se o fiscal chegar e não encontrar o Código de Defesa do Consumidor, ele pode fechar a loja. É brincadeira? Por quê? Uma lei mal feita. Uma lei mal feita. Que a gente precisa levantar e dizer, peraí, por que o Código de Defesa do Consumidor está lá? Então bote a Constituição. Que é muito mais ampla. É mais ampla. Ah. Então o que é que acontece? O legislador... Só para não colher, eu tô defendendo o código que nós estamos criando, que é o Código de Defesa do Consumidor do Serviço Público, para ficar na mesa. Mas aí eu vou dizer uma coisa para você. O que eu quero chamar a atenção é que o serviço público, ele é obrigado por lei a prestá-lo com eficiência. Sim. Então, quando a gente está falando que o Código de Defesa do Consumidor tem que estar em cima do balcão ou em algum lugar acesso ao consumidor, isso sim dá um sentido de que o consumidor está sendo protegido pelo Estado. Mas esse Código do Consumidor ele vem com uma lei acessória que não é, a Constituição não é, é princípio, é a Lei 37. É eficiência. Então, você criar um Código de Defesa do Consumidor do Serviço Público vai fazer com que os brasileiros comecem a entender que eles têm direito à eficiência da educação pública, saúde pública, segurança pública. São duas coisas distintas ou três. Deixa eu te perguntar o seguinte. Não. Você não vê uma propaganda do governo dizer o seguinte, se você chegar num posto médico e não tiver um médico, reclame. Você não vê isso. Você não chega em lugar nenhum público e dizer o seguinte, se você chegar lá e encontrar um serviço ruim, reclame. Mas o Código de Defesa do Consumidor reclama porque vem para cima de quem? Da gente. É uma ilusão. É interessante isso, porque é algo que Paulo muito bate, né? Não é, Paulo? É uma ilusão. Nós estamos lançando campanha exatamente para isso. Enganar a população, que aquilo defende ele. E outra coisa, o Código de Defesa do Consumidor, ele é cumprido de uma forma que eu digo a você, eu digo a você, não tem nenhum local que possa cumprir a legislação do Código de Defesa do Consumidor e da Vigilância Sanitária 100%. Não tem. Porque os absurdos são tão grandes que eu vou dizer a você aqui um. Diga. Eu já fui fiscalizado e o promotor colocou no papel que encontrou uma tela de computador numa posição que, se tivesse ligado, ia criar, como é que se diz? Ia ser ruim para o empregado, que a tela do computador estava no local errado. O computador desligado, pô. Eu disse uma vez, numa reunião onde você estava, que eu gostaria de ser tratado como marginal. Está lembrado? Como que é? Que eu gostaria de ser tratado como marginal. Você está lembrado disso? Lembro. Foi bem duro. Eu, às vezes, digo isso para chamar a atenção, porque se você pegar aí, você vê o seguinte, todo marginal tem direito a uma audiência de custódia. Agora, qualquer agente público vai na sua loja e fecha sem lhe dar direito de defesa. Agora, isso é um absurdo. Mário, mas deixa eu te falar uma coisa. Você fala a respeito das críticas que, por exemplo, o poder público não escuta. Mas vamos aqui na prática Sim. e na ação. Você foi escutado lá no Parlamento baiano. Não, eu fui escutado. Não é verdade? Não, mas porque não conseguiu, então todo o Deixa eu barulho, colocar uma todo o coisa. barulho Mas, que olha, você fez, que eu- fez tudo, ele foi bem duro, é tanto que eu, como jornalista, Não, ele disse que o sindicato conseguiu reverter a situação. Isso, Deixa eu só colocar uma coisa, Mário, para a gente contribuir com a nossa construção, que você disse que a gente efetivamente defende, né, como eu disse a você, de forma suprapartidária e de cidadã, nossa entidade cidadã. Como eu sempre digo também, a gente precisa. Eu estou entendendo você, eu também sou vítima, vocês sabem sei. disso, do Estado. Sei. Eu teria todos os motivos do mundo para ser um revoltado contra o Estado, mas eu não, ao contrário. Tem uma frase que eu digo sempre o seguinte: não existe CPF sem, ou seja, não existe CPF sem empresa sem pessoas. Não existe Sim. CPF sem CNPJ. Não, CNPJ sem CPF. Não existe Sim. empresa sem pessoas, Tem desculpa. pessoas, lógico, Não existe instituições públicas sem pessoas. lógico. Então, o que eu quis dizer é que as instituições elas são fundamentais. São. Eu concordo com você, olha bem, eu concordo com você que a relação é de hipossuficiência. Ou seja, a relação da Justiça do Trabalho não se criou uma relação
histórica, não mais hoje, de hipossuficiência entre o trabalhador e a empresa, para defender o trabalhador hipossuficiente em relação à empresa. Existe uma relação, na relação dos funcionários públicos, dos serviços públicos, em relação ao trato dos órgãos fiscalizadores e controladores, em relação às pessoas jurídicas, de hipossuficiência. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: o erro, quando é cometido pelo funcionário público, né, é mais difícil da gente conseguir consertar, porque ele tem poder, e aí diz que poder como é? Poder que nem o caso. Caneta na mão? Ou seja, ele tem fé pública. A fé pública, Fé é pública. verdade. Então, o que ele está dizendo é fé pública. Então, essa é uma relação, questionando. essa é uma relação que não pode continuar. A gente tem, como diz, mas estou vendo a cada dia mais, a gente tem que fazer justiça, como o Fernando Dourado acabou de colocar aqui, que é o seguinte: eu vejo a cada dia mais CREA, com o nosso querido presidente do CREA dentro da política dele, dizendo com cartilhas orientativas das obras antes de se dispor e tudo mais, antes de multar, ele chega lá, olha, eu vou vir fiscalizar isso. Direito do consumidor, eu tive a pessoa disse, antes de multar, a gente vai lá orientar. Então, a questão orientativa, a questão efetivamente, veja bem, Ministério Público. Eu estou dizendo dessa minha caminhada, Mário. Eu estou dizendo o seguinte: eu vendo, você tem dois lados, ou seja, dentro do próprio Ministério Público, existe órgão do Ministério Público, existe departamentos que estão exatamente combatendo essa ação do outro Ministério Público do outro lado. Deu para entender? Então é a questão social, é a questão da gente começar a amadurecer mais, que eu estou dizendo a você, e a gente começar a equilibrar isso. Mas vai equilibrar como você está dizendo. Vai equilibrar fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Vai equilibrar você dizendo essas verdades que são verdades. Eu dizendo as minhas verdades que são verdades. Porque a gente não vai mudar. Ora, você não vira o ativismo das minorias? Nós temos que ser ativista, e eu sou ativista da função social da empresa. A gente tem que ser ativista de acabar com o preconceito, criminalização e demonização do empresário. É o que você está fazendo aqui também. É isso que, ou seja, é entender que existe um corporativismo, é o que me empolguei agora, um corporativismo, e esse corporativismo que existe nos estados, ele precisa compreender também, entender a gente também como faz parte desse corpo, que é nossos impostos que mantêm a grana, a receita, que mantém essa estrutura, Paulo, que atende o Estado. Isso todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora, o nosso grande problema é que toda lei é positivada no Brasil. O que é isso? Positivada é escrita. E você não consegue. O fiscal, ele tem autonomia. Eu tenho vários exemplos para dar. Entendi. Vários tem que exemplos seguir o que diz a lei, né? Não, aquela pronto. frase que... Né? Então, eu já tive fiscalização que 2 fiscais diziam, não estou enxergando nada, e a terceira dizia, eu estou vendo. Discutiram lá o que é. E multa. Porque a lei... Ela eu estou vendo nada... 3 fiscais. Na sua loja. Foram na minha loja. De um órgão estadual. Tá. Aliás, não, municipal. Tá. 2 disseram, não, para mim está tranquilo. A terceira disse, não, para mim tem erro. E eu fiquei olhando. E eu recebia... Elas discutindo lá dentro da sua vista. Ou seja, eu não tinha certeza. Mas não existe certeza. Mas é isso que eu estou dizendo, não existe certeza. Eu vou dar um exemplo. Você pega... E você foi multado? Não, eu fui me defender. Então, mas foi multado. Não me recordo se fui multado. Sim. Porque tem um órgão, que eu não quero citar o nome, que ele, se você não fizer defesa, ele não faz nada. Mas lhe cria problema. Então, veja bem, não se tem certeza, e eu vou dizer, os deuses brasileiros, os deuses que são os ministros de onde? Do Supremo Tribunal Federal. Pronto. Dá certo. Eles discordam. Você tem um tema para discutir, sim, um é a favor e outro contra. Ou seja, você não pode ter certeza Graças de nada. Graças a Deus que eles discordam. Sim, pois é. Mas é isso que eu estou dizendo. Senão seria um só. Então, veja bem o que é que acontece. Você faz uma lei mal feita, porque não é discutida, e na hora que você positiva, ele faz o que ele quer. Se eu for fiscalizar, se o fiscal for fiscalizar... Entendi, do seu ponto de vista. Ou seja, a gente efetivamente não tem cuidado na elaboração das leis, que efetivamente teve uma pesquisa, só para lhe ajudar no seu argumento, que eu estou apoiando,
que disse exatamente isso. Tem uma pesquisa recente, que eu vi até com o Niquiel, que trazia exatamente isso, mostrando que a nossa legislação, ou seja, o cuidado que os nossos deputados estão tendo para elaborar, e mostrando que legislando coisas que já estão rodando, ou seja, repetidas, sem o cuidado, isso deu uma avaliação, que me mandou esse, foi agora, dia 27, hoje é dia 29, dia 27 desse mês, está nessa pesquisa publicada, eu vou me lembrar o nome do jornal, mostrando exatamente isso que você está falando, mostrando que é uma avaliação de que a legislação nossa está sendo feita sem nenhum cuidado. Aliás, o título é assim, legislação medíocre. Vou dar um O exemplo para título é você. esse. Vou dar um exemplo para você de uma situação. Todos são iguais perante a lei? Hein? Todos são iguais perante a lei? Deveria. Então, Pronto, vamos lá. somos. Vou dar um Somos. exemplo aqui Somos. municipal. Somos. Vou dar um exemplo aqui municipal e estadual, para não ficar parecendo que eu estou tomando partido. Vá no mercado do peixe, De onde? lá do comércio, Do comércio. que é da prefeitura. Sim. Vejam as condições que tem lá. Como é que se vende um camarão? O camarão se vende dentro d'água, porque ele absorve 25% de água. Tá? As condições sanitárias de lá. Isso é municipal. Vá na feira ou no mercado Rio Vermelho. Já é um pouco melhor. E vá numa loja, como a minha, como a grande maioria. Se você for o fiscal lá e encontrar um camarão que não esteja congelado, ele pode fechar a sua loja. Porque para nós, a lei é aplicada de uma forma completamente diferente. Entendi. E lá, eu não estou defendendo aqui o fechamento de mercado. Claro Eu que estou não. dizendo que Claro o que não. poder ver a nós empresários de uma forma diferente. Eu entendi, E é como se lá pudesse ter brecha. Não, não é brecha, não, é diferente. Nós temos dois mundos, eu falo isso, Luiz. Nós temos dois mundos. Nós temos dois mundos. Um mundo da minoria, que são os empresários formais, com a legislação rígida, que é formal, e nós temos um mundo que eu digo todo santo dia eu digo aqui, nós temos uma maioria de postos de trabalho informal no estado da Bahia, 54,7% segundo o IBGE. Nesses 54,7%, óbvio que os órgãos fiscalizadores e controladores sequer visitam. Por que não visitam? Porque o máximo que eles conseguem fazer, desculpe, é botar o rapa para correr atrás dos bichinhos para tomar mercadoria. Então, veja bem, o que é que eu estou chamando de bichinho? Não, dos cidadãos brasileiros informais, de empresário raiz, para me corrigir. Eu quero o seguinte, mas o que é que eu quero colocar? O que eu quero colocar é o seguinte, é verdade o que você está dizendo, é uma defesa também que eu faço, concordando com você. A gente, como eu já lhe falei, não pode, e é por isso que eu digo órgão fiscalizador, é simples. É simples, vá no mercado informal, aonde hoje Mas lá não é informal, é dominado. Lá é mercado municipal e estadual. Mas eu vou chegar lá que você vai entender. O pessoal para vender o camarão. O estadual, ele lhe dá nota fiscal, só que lá eu não tenho notícia de ninguém que tenha morrido por causa daquelas condições. Mas se for numa loja de um empresário, aquelas condições não servem. Então, a lei é aplicada. Não tem lei para dizer. Existe uma lei para mercado municipal, existe lei para venda de camarão num supermercado. A lei é relativa, dependendo do ambiente. Exatamente. Entendi. Bom, eu estou entendendo, concordando de novo com você. Esse é o Brasil que a gente vive e a gente tem a fundamentação, né, que eu próprio daria a dizer o seguinte: imagine se a gente está no Brasil em que a gente tem menos de 1% de empresas grandes, que a gente só tem a maioria de empresas pequenas, que a gente tem uma quantidade enorme de informais, uma quantidade enorme de desempregados e uma quantidade enorme de atendidos pelo assistencialismo. Esse é o nosso mundo. Um mundo que você escuta, né, mostrando ainda que existem pessoas passando fome, né? Então, o que acontece é o seguinte, se a gente não tivesse, só para entender, o que eu estou defendendo aqui é o seguinte, o que eu estou defendendo é, vamos compreender e respeitar esses empresários que conseguiram sair da barreira da informalidade, que conseguiram
colocar e atender todas as exigências que são reais, normais e necessárias para a nossa saúde pública. 10, tudo bem. E por isso que a gente tem que cobrar o preço que a gente cobra, porque tudo isso vai no custo, né? Congelar, tomar cuidado, vida sanitária, a gente tem que cobrar. E existe um público, né, que vai consumir na sua loja. Veja bem o que estamos colocando. Existe este mercado que nós somos contra, que o que a gente quer é que a sociedade, em geral, ou seja, o bem-estar social da maioria, é isso que a gente defende, é isso que a gente quer, todos nós queremos. O que nós estamos dizendo é que a gente contribui para isso, aí eu quero colocar e lembrar que você, por exemplo, é um exemplo que Eduardo Moraes de Castro disse aqui também, quando estava na mesa, que você, há quantos anos você faz doação dos seus... 27 anos. Conte um pouquinho disso aí rapidinho, depois eu volto. Não, Que é importante. Você está se referindo a uma situação que eu vou explicar o porquê. Tá. Eu, antes de ser empresário, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. Depois eu volto para o negócio, mas só quero que isso é importante para E- mostrar também que empresário é humano, que a gente faz Lógico. muitas ações que são importantes, mas continue. Então, eu, antes de ser empresário, tomei conhecimento da sociedade americana, que lá, quem cresce, investe na sociedade. E eu era empregado da Coelba, eu trabalhei lá como engenheiro 15 anos, e eu disse, no dia que eu for empresário, eu vou fazer alguma coisa de cunho social. Pronto. E abri a loja. Aí eu disse, eu vou pegar e vou dar pão de graça ao meu empregado. Ah. E dava pão de graça ao meu empregado. Até que um dia à noite, Arquimedes Pedreira Franco ele era do Procon. Ele teve lá e disse, Piton, 9 horas da noite, acabou o pão, eu queria 5 pães, você não consegue. Estava um empregado saindo com os pães que eu dava, 20 pães, e eu peguei, eu disse, você pode me ceder 5 pães? Quando eu peguei o saco, eu vi que tinha peso. Quando eu abri, tinha um queijo cuia no fundo e tinha presunto cortado e uns pães em cima. Tinham 10 pessoas na loja ainda. Quando eu fui pegar, todos os 10 estavam levando. Tá. Eu cortei, e porque eu tinha assumido esse compromisso, eu digo, bom, eu quero fazer um cunho social. E aí eu procurei o Hospital Aristide Maltês e faço a doação de pão até hoje lá no Hospital Aristide Maltês. Quantos anos? 27 anos. 27 anos. 27 anos. Diariamente, viu? Não é sobra, não. É o que a gente faz. Eu sei, eu estou entendendo. Então, E o pão de lá é delicioso. O que era que eu estava falando mesmo foi... Eu sou... O pão é delicioso. Você gosta do pão da Delicia? Adoro, é delicioso. Tomo café lá direto. Cliente, né? Sou cliente. Pois é. Eu Então, o que eu adoro. estava falando antes, quando você... Ele chega... Eu fico sem graça. A gente pode fazer propaganda, Beto? Aqui não se associado. Não. natural. É porque Delicia. eu lá não vendo pão, não. Viu? Mas o pãozinho lá... Mas eu não vendo pão, não. O que é que você faz lá? Eu vendo felicidade. Oh! Como pão lá. Felicidade, né? Como é que é? Então seria Delicia. Compre não. Viva com felicidade, não coma felicidade. Não, Como é que veja é? bem, Eu tenho clientes há 29 anos, Paulo. Eu, quando abri a loja, eu disse, eu não quero imitar ninguém. Perini estava no auge. Eu disse, se eu vender o produto da Perini, o que é que eu vou fazer? Que a pessoa quiser comprar o pão, se estiver próximo da Perini, compra na Perini. Então, eu lancei meu próprio produto, que eu acredito que se você gostar, você volta. E, modéstia à parte, Claro. eu vendo um produto que eu acho que é diferenciado. Tá. Eu só vou dizer a você aqui o seguinte, eu tenho uma fábrica que é... Esqueci o nome. O nome eu sou ruim. Tá. Eu fui a Bruxelas conhecer a fábrica, foram 28 pessoas só do Brasil, e nós fomos a primeira pessoa aqui, a primeira empresa a comprar os produtos dele, que são produtos excepcionais. Então, o que é que acontece? Se você... vou citar o nome aqui, que já aconteceu muito, mas Paulo Rosa, que é advogado, Sei. me ligou um dia e disse, rapaz, você me criou um problema. Eu digo, o que foi? Ele disse, meu neto de 3 anos, eu fui levar para onde eu estou no lugar, ele mastigou, cuspiu e disse, não é da Delicia. Então, você se vicia. Então, eu tenho uma clientela que é fiel por conta de eu não modificar a receita. Eu posso até lançar um produto Agora novo. você entende porque que ele foi brigar para não modificar a receita. Agora ela vai entender porque você estava brigando tanto no Congresso para não modificar a receita. É verdade. Mas deixa eu só
Sim, então deixa eu Pois falar não. uma coisa aqui. O grande problema que nós temos, Paulo, é o seguinte. Aí é uma posição minha. Nós, o socialismo, ele combate a iniciativa privada. E eu acho que nós vivemos numa paz do socialismo, porque o governo, todos eles, massacram o empresário. É Nós somos questão cultural. massacrados. Mas é isso mesmo. Mas é A isso gente vai mesmo. mudar isso, acho que a gente vai mudar. Nós vamos Sim, conseguir mudar isso com a eu, consciência cidadã participativa, porque, veja bem, a gente vai mudar quando a gente entender, veja bem, só para a gente colocar isso, que é importante, que eu disse, você quer voltar. Eu disse, eu vou voltar nesse assunto. O que eu queria dizer é o seguinte, que existe essa diferença social, existe essa existe. questão da informalidade, existe uma ineficiência nossa, quando eu falo nós, da sociedade como um todo, do que eu chamei de Estado, todos nós. Nós, infelizmente, não tivemos educação cívica, de cidadania, entendendo o que é viver em polo, em cidade, o que é viver em comunidade, o que é bem-estar social. A gente precisa aprender isso. A gente precisa, só para colocar. Então, quando você entende isso, porque veja bem, não é diferente de antes. Não é diferente de 1900 ou 1888. Não é do Brasil, estou falando do Brasil. 1888, 1889, que você falou você disse que virou república, você Sim, disse que República. não é diferente de todos os nossos sistemas até chegarmos em 1988, há 35 anos atrás. Não é diferente. Continua a sociedade com mesmas características. Como eu estava falando, com menos de 1%, muito menos de 1% de pessoas que estavam dominando ali, uma média, classe e uma informalidade enorme. Então a gente precisa entender que essa é a realidade do nosso país, do povo brasileiro, do território, das nossas diferenças regionais. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que a responsabilidade dessa transformação nacional é de toda a sociedade, todo o Estado, sociedade civil organizada e os nossos instituições públicas, nossos representantes eleitos. Mas se a gente não der consciência a toda essa capacidade, essa postura, eu não quero perfeição, não existe perfeição, nunca vai existir perfeição, nem vai existir unanimidade. Não existe. Mas a gente pode ser uma maioria vivendo no melhor bem-estar social. E a gente só vai conseguir isso, e a gente vai entender o seguinte, a gente tem legislação, você concorda com você, completamente desproporcional a uma realidade, ou seja, que só atinge, cada hora se cria uma história, né? Vou polemizar, já que a gente vai tocar o barco, eu tenho dito isso Que todo ótimo. santo dia, hein? Que ótimo. Aqui, ó, vou polemizar. Todo santo dia. Eu digo a você todo santo dia. Eles tratam e querem tratar normas e leis, como você mesmo disse, e eles lançam essas normas e leis sem abrir a caixa, sem fazer o que eles chamam de olhar 360. Então, como é que você cria a obrigatoriedade de você colocar, é o que eu digo todo santo dia, na sua empresa, vai fazer a inclusão, como se a inclusão ela fosse apartada de uma realidade. É como eu digo para você, como eu disse aqui dentro, eu repito essa história da Bolsa de Valores, que é importante. Nós temos 400 e poucas empresas na Bolsa de Valores, na B3 do Brasil. O que é que adianta você falar? O que é que adianta? Não adianta muito. Vou melhorar minha frase. Adianta muito. Mas a gente tem que entender que 400 e poucas empresas na Bolsa de Valores não é 20 milhões de empresas que tem no Brasil, nem é mais 50% de informais. Então, quando você fala em inclusão, não cabe a inclusão, é um sonho, é uma utopia. Eu vou botar todas essas pessoas nessas 400 empresas. Beleza, mas não é mais produtivo para a gente acolher dentro dessa visão desses informais, ou dentro dessa visão dessas micro e pequenas empresas, que também são mulheres, mulheres negras e pardas, que também tem a nordestina, que tem toda essa interseccionalidade das minorias, dos preconceitos. Então, o que eu estou falando aqui é verdade, eu estou concordando com você. Nós precisamos amadurecer também na nossa legislação. Sim. Paulo, olha, como eu disse a você, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter lido muito. Eu só fui, eu tenho pouca leitura, mas eu
sou uma pessoa que eu gosto de aprender. E eu só vim aqui porque eu acho que eu posso estar ensinando alguma coisa, como eu também posso aprender. Porque eu não sou perfeito. Você falou uma coisa aí, e eu vou dizer, para mim o governo mais ineficiente que teve foi o governo militar. Porque levou aquele período todo sem ensinar o que é democracia. Você pega a minha geração, ninguém, ou quase ninguém, dos meus colegas que estudaram engenharia, sabe o que é democracia. Nós não sabemos, Paulo. O povo brasileiro não sabe o que é direito. Não sabe o que é, a força do Estado. E por que você está botando a culpa só do governo Não, militar? porque ele tinha... Nós temos governo militar, nós temos 35 Sim, anos de uma república democrática, sim, do Estado democrático de direito. Não é democrático, vírgula. Não, eu estou dizendo o seguinte, sim, eu mas eu estou botando eu não estou porque... discordando de você, não. Eu estou querendo saber por que você... Pronto. Por quê? Porque o regime militar foi um regime colocado, chamam de golpe, outros dizem que não, etc., mas ele foi colocado contra um regime socialista, não foi? Certo. E ele devia ter ensinado o que era democracia. Ele Certo. tinha a obrigação de ensinar e não ensinou, porque ele estava empoderando o povo. E todo poder tem medo do povo. Você só faz revolução com o povo na rua. Não é. Golpe é uma coisa, revolução é vontade do povo. Se você for ler sobre todas as revoluções que tiveram, o povo estava na rua. Você está dizendo que todo o poder emana do povo, que tem a nossa Não, Constituição de 88. Sim, mas e você sabe que o povo não sabe exercer esse poder. Não sabe exercer. Tá. E o que é que acontece? O governo militar não ensinou o que é democracia e não ensinou a reivindicar, porque ele achava que ia ficar no poder o tempo todo. Ah, não é porque E tinha medo também, não? Não. Você não disse que tem medo? Você acha que tinha menos medo lá? Entenda. O que é que acontece? Por exemplo, tem gente que diz que foi uma ditadura. Eu não conheço ditador que tenha levado menos de 50 anos, 30 anos, 20 anos. Eu não conheço. Lá você tinha um tempo militar que houve. Não, eu não concordo com isso. Mas vamos lá, você falou aí, chamar a atenção de uma coisa aqui interessante para mim. O que é que está acontecendo com o país? Meu amigo, você não consegue mais falar hoje e ser entendido. Porque mudam o sentido das coisas. O que é que acontece? A sociedade hoje está separada. A polarização é real. Eu vou chamar a atenção de você uma coisa aqui que é polêmica. Pois não. Mas vamos lá. Todo mundo diz que tem que se defender a minoria, não é? Minoria precisa de proteção, não é? Sim. Todo mundo diz que é. Quem é minoria no Brasil? É rico ou pobre? A minoria é o rico. É o rico. Vai se defender o rico? Tem que defender, claro. Não, tem que defender. Nós somos a minoria. Só que mas entenda o que eu estou falando. Todo mundo. Eu concordo. Paulo sempre fala isso aqui eu digo só o seguinte a você, o que eu falo é que a maioria aqui somos nós, que somos simples, a maioria que somos nós, que somos mulheres, a maioria que nós somos pardos e negros, nós precisamos apenas ter consciência, e a nossa obrigação é ensinar o que você acabou de criticar, o governo militar, e eu venho criticando a educação nossa de 35 anos atrás, de 88, onde nós conquistamos isso, a gente faltou a gente da educação. Vamos lá. É o que eu falo. A grande população do Brasil e da Bahia, que é considerado o país que mais do estado que mais tem uma educação fraca, a gente ouve falar muito de proteção do negro, né? Que eu acho que foi claro. Como é que se diz? A escravidão foi uma coisa absurda, mas se ensina errado e se reivindica errado. Vou perguntar a você o seguinte. Não, me explique isso aí. Vou explicar. Você hoje não pode falar nada, porque o que você fala é interpretado de forma errada. Aí eu vou te perguntar o seguinte, já aconteceu comigo. Eu na faculdade, uma professora chegou e disse que ela foi vítima de preconceito porque ela tinha no corpo uma tatuagem. E ela foi preterida por causa de uma tatuagem. Eu olhei, procurei a tatuagem. Quantos anos tem isso? Ele deve ter uns 8 anos. Sou formado em Direito há pouco tempo. Você também? Que nem eu? Então temos dois famosos. Tá bem fluido, não é? Não, eu tenho. Eu sou advogado, eu toco parque escritório, cabo conta de advogado e tal, pode procurar. Pepino, Paula Máquina. Eu dei para a professora, procurei a tatuagem e não achei. Eu falei, professor, onde é que está essa tatuagem que eu não estou achando?
Ou seja, ela colocou uma questão que era para dar um exemplo que não foi verdadeiro, porque numa entrevista ninguém achou a tatuagem dela, a não ser que tivesse escondido e alguém viu onde estava a tatuagem. Mas eu vou te perguntar o seguinte: quem é maioria na Bahia? É negro ou é branco? Pardos e negros. Mulher Negros. ou homem? Ó, mulher. Mulheres. Por que não elege um negro mulher? Aí a questão cultural é o que eu defendo. Mas é isso que eu digo, meu Elas amigo. precisam É se falta, entenderem, porque pronto. elas precisam entenderem isso. Aí o que é que acontece? Se você for falar qualquer coisa que seja interpretado por ele como racismo, é capaz de você ser preso. Não é preso, não é capaz, preso. não. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu É vou dizer o que preso. aconteceu comigo. Eu estava no aeroporto, uma certa vez. Marina da Silva era candidata a presidente. Eu fui no aeroporto e estava lá um bocado de... A Bahia merece um senador negro. Eu, no íntimo, eu disse, pô, que bobagem esses caras estão falando. E aí fiquei, daqui a pouco chega uma pessoa e vem me apresentar uma propaganda. Eu disse, eu não quero não. Ele disse, você é racista? Eu digo, não, racista é você. E óbvio que ele tomou um susto, se afastou, e daqui a pouco eu vi ele apontando para mim, aí o candidato dele, que eu não quero dizer o nome, que é bem conhecido aqui na Bahia, veio e me disse, o senhor não aceitou? Eu digo, não. Por quê? Eu digo, isso aqui é racista. Ele disse, por quê? Eu digo, Bahia vai eleger quantos negros? 2. Você está dizendo que merece um só, eu acho que merece 2. Fiz como uma forma de mostrar a ele que você não pode estar plantando uma coisa que não é verdade. Entendi, foi Entendi. inteligente. Entendeu? Foi Você inteligente. disse que só houvesse um, houvesse dois. Eu disse, Boa. eu acho que merece 2. Um é porque é você. Pronto. Então, o que é que acontece? Você, se você for ler, estão deturpando as coisas. Antigamente, Eu achei interessante esse ponto que você falou, foi engraçado, foi bacana. Porque você pensa assim, seu pensamento ninguém pode ler. sim, Você simplesmente disse, não, eu acho que deve ser Bahia, por ser maioria, gostei. Deveria ser mais candidatos, e não um só. não, mas, Aí quer dizer, não, quando ele você disse que colocou, merecia um é eleito. isso, você um está eleito. certo, eu estou dizendo a você. E aí o cara já interpretou, mas a questão é aquela discussão que a gente já Pois é. sabe, que é a questão muito mais. Então, Mas diga. veja bem, o que é que acontece? Você está vivendo numa sociedade onde, eu não sei o nome técnico, tem, mas eu não sei porque eu não ia tocar nesse assunto aqui. Você muda o sentido das palavras. Você muda o sentido das palavras. Nós temos uma certa idade que, se você for falar alguma coisa hoje, é capaz de você ser censurado e ser preso. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você Pois não. aqui. Paulo Por tem quê? traquejo. Por quê? Eu gosto de dar exemplo. Por quê que a torcida do Bahia briga com Vitória? Por que que um jogador, por que que um treinador sai do clube por protesto de uma torcida? Porque ela sabe o que quer. Porque ela Tem sentimento sabe de o que quer. pertencente pelo seu time. Eu E tenho nós um não exemplo sabemos. desse no meu livro. Nós Aqui, não sabemos. é da minha conta Eu li animal. seu livro. Porque não sabe o que quer. A população não sabe como cobrar, não sabe o direito que tem. E cada dia que passa você está dando mais poder a pessoas para criarem leis que só fazem atrofiar. Todo mundo fala em diminuir criminalidade. Quem cria criminalidade? A lei. A lei. E o político... Como que a lei cria aí A criminalidade? lei que cria o criminoso. Eu também fiquei curiosa. A lei que cria o criminoso. Como? A lei diz o seguinte: se você... Uma hipótese. Se você ultrapassar o sinal vermelho... Aí, depois eu vou levantar essa questão. Mas vamos lá. Todo o Código Penal diz o seguinte: se você cometer tal coisa, você é criminoso. É a lei que cria o criminoso. Mas a punibilidade tem que existir, sempre Mas existiu. eu não disse que não existe. Eu não disse que tem que existir. Não, mas eu não estou dizendo Eu que. entendi. Eu estou dizendo que você cria, às vezes, por banalidades. Você pode ser preso, ou você considerado criminoso, se você for vender um ingresso num teatro, porque a lei diz que é cambista. Eu já tive uma discussão dessa uma vez numa situação. Por quê? Porque o que é que o político faz? O político pega um fato que acontece e ele quer ser o dono de um projeto que diz que está defendendo a sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui absurdo. Teve um cão que morreu no transporte aéreo, não foi? Foi. Vocês viram? Foi. Alguém já está querendo dizer que agora você pode levar o cão na mão. E o vizinho, e o camarada. Ou seja... Isso aí é errado, porque nem todo mundo gosta. Sim, mas a vontade do político fazer um projeto para depois ele dizer eu estou defendendo é muito, e a sociedade não sabe
A sociedade é não, imatura da sua imatura. inteligência cidadã. Então, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por quê? Por que que você chega no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, e você encontra passeio de pedra portuguesa e aqui em Salvador não pode ter? Eu não sei. Você chega em Copacabana, E toda Copacabana. lindíssimas. Hein? E E lindíssimas. lindíssimas. Aqui não. Aqui Lindíssimas. você tem que ter, não pode mais colocar. Eu vou... Inclusive tiraram, né, que tinha. Sim, pois é. Por Que é um quê? absurdo. Por quê? O poder público, ele obriga você a colocar no seu passeio, que foi uma coisa que eu falei aqui. Foi, você falou aí, né? Falei aqui, que eu não entendo por quê. Então, o que é liberdade? Exigiu de você o quê? Botar Vou, no vou passeio? mostrar, vou mostrar. Ele exige de todo mundo. Tá. Vou mostrar para você. Ele exige que você bote no passeio aquele piso tátil, que é para o deficiente físico ter condição de andar. E se você quiser atravessar a rua? Cadê o piso tátil para indicar ao deficiente físico o local de atravessar? Por que ele não faz? Porque o custo é dele. Verdade. Porque o custo é dele. Ou você quer me dizer que um deficiente físico... Eu nunca vi ninguém usando. Eu nunca vi. Mas se ele quiser atravessar a rua, ele vai atravessar como? Alguém vai pegar o braço dele? Eu posso pegar na minha loja também. Então, a gente não sabe como a torcida do Bahia e do Vitória, que sabe o que quer, eles brigam. Eu não gosto de futebol, mas eles sabem reivindicar aquilo que ele quer. E a população brasileira Precisa aprender isso, né? não sabe reivindicar, não sabe protestar. Por que a prefeitura leva... Quando vai aumentar a passagem de ônibus, é uma dificuldade enorme de autorizar. Porque o pessoal protesta, queimando o pneu na rua. Porque 20, me lembro de 20 centavos. 10 centavos. 20 centavos lá, lembra de 2014. Então, população unida, ela mete medo. Aí eu vou te mostrar uma coisa que eu já levantei algumas vezes. Por que o procedimento aqui é diferente de outras cidades? Vou perguntar uma coisa para você. Você é multada em sinal vermelho. Você é multada quando você invade o sinal? O que é que todo Vermelho. mundo faz? Quando invade o quê? Vermelho. O sinal vermelho? Sim. A lei não diz isso. Não? Tá vendo o que é uso e costume? Não sabia. Se você for ler Ela a lei, diz o quê? que você não pode invadir a faixa de retenção no sinal vermelho. Porque a faixa de retenção... Você tem que parar antes. Tem que parar ali. antes. Onde é que o sinal vermelho está aqui? É. Depois ou antes? Depois. Depois. Aí ele bota o sinal lá e você é multado depois que passa a faixa. Eu levantei essa questão do Ministério Público uma vez, que Isso é interessante. eu levantei essa questão do Ministério Público. E é uma coisa que eles melhoraram. Por que Salvador tem velocidade de 40 quilômetros, Paulo? E se você ultrapassar 10%, é capaz de você perder a carteira, você é multado. 10% de 40 quilômetros são 4 quilômetros, você andando na esteira, você anda 6. Eu já fiz uma matéria então, grande a respeito disso. Isso no município e no estado também. É por isso que o exemplo que eu estou dando no município e no estado. Tem na rodovia federal, você vai na federal e botar 40. Pois é, você vai daqui para a Praia do Forte. Eu já fiz um desafio aqui há algum tempo atrás. Eu digo, vamos sair daqui 50 carros, 20 carros, 30 carros e vamos cumprir a legislação de trânsito aqui para a Praia do Forte dia de sábado. Vai travar tudo. Porque você está a 60 quilômetros, daqui a pouco o cara bota 30, 50 metros, bota para 80. Você não tem nem condições de frear o carro. Por quê? Arrecadar dinheiro. Aí é o Estado. Aqui é a mesma coisa. Você chega de uma hora para outra, é sinaleira. Botaram uma sinaleira de trânsito ali na entrada daquele posto, ali no Itaigara. Eu morei ali, nunca... As suas reivindicações, Mário, é o seguinte, efetivamente, eu entendi claramente, a gente precisa ter essa participatividade e mudar e tal. Agora, e é real, concordo com você. Agora, me diga uma coisa, nós estamos já, porque a gente já está, eu queria que você dissesse para você representa a classe do seu sindicato, você tem o seu público que vai querer ouvir o que é que você defendeu e colocou.
que é importante, que já colocou de soco ela aperta, que exatamente a gente colocou aqui em relação à forma como os órgãos fiscalizadores, controladores atuam nas empresas formais, que é desproporcional em relação ao que existe no nosso mercado informal, etc. Mais, e tal. E concordo com você em tudo isso. E, além disso, também a proposta que a gente tem que tirar daqui. Nós temos que buscar propostas para a gente tocar o barco, para a gente fazer. Além do grupo de defesa especial de defesa da função social da empresa, que a Associação Comercial da Bahia tem e vai reativá-lo para convidar esses órgãos fiscalizadores em relação ao que a gente vai escolher e vai dizer, olha, a gente não está sendo fiscalizado de forma de que é mais orientação. E vamos buscar essa relação harmoniosa e contributiva, como eu falo sempre, com os órgãos fiscalizadores e controladores, para que a gente dê esse conforto e a gente consiga nos entendermos melhor em relação a essa tranquilidade de quem produz riqueza, bem-estar social, emprego, renda e geração de produtos especiais, maravilhosos, que atendem o sabor e as delícias do nosso estado. O que é que você teria para colocar e dizer assim, que você acha que poderia finalizar esse nosso podcast? Paulo, eu acho que... Fique à vontade, é o tempo que você Não quiser. sei, estou à vontade. Eu vou levantar somente mais uma questão aqui das coisas que eu levantei aqui. Veja bem. Ele é igual jornalista, todo Não, é só para serviço. Vamos lá. Serviço público. Eu tenho uma loja que funciona no feriado. Eu não cobro aumento de produto no feriado. Você vê o que é uso e costume. O serviço público cobra. O quê? Toda a tarifa de feriado e domingo, o serviço público aumenta. Ferryboat. Ferryboat, alto pequeno, dias úteis, 58. Sábado e domingo, 84. E a gente não reclama, nem pergunta por que aumenta. Vai a DLC aumentar ou alguém aumentar o seu produto no dia de sábado, que todo mundo vai dizer que... E a fiscalização vem para cima da gente. O pedágio. Eu estou dando um exemplo. O pedágio está aqui também. Todo o serviço... Use e costume. A gente não sabe reivindicar. A gente não sabe defender nossos interesses por medo. Porque se você levantar... Eu já fui perseguido. Minha loja foi fechada. Mas é de minha natureza. Se eu não fizer o que eu fiz, eu vou me envergonhar. Eu fiz um psicoteste que eu fui fazer sábado. Para quê? Para poder ter um porte de arma. O porte de arma foi fruto de um plebiscito. Teve plebiscito para porte de arma. Se respeitou, bota todo tipo de dificuldade. O plebiscito mostrou que a população quer o porte de arma. Pronto. Então, que absurdo, democracia você tem? Nós não temos democracia. Nós não temos democracia. Porque se você não tiver um povo sabendo quais são os seus direitos, o poder, seja ele qual for, aí eu digo até eu que esteja no poder. Se eu não tiver controle, por isso que a oposição é boa. A oposição é boa. Porque a filosofia mostra que o homem, se ele não tiver limite, ele se acha um Deus. Tem coisa melhor do que se sentir um Deus? Não tem. Aqui está um livro, você falou aí de psicopata, ela chama atenção. 4% da população mundial tem psicopatia, e são de níveis diferentes. E ela coloca aqui, é um risco você dar poder a alguém que tenha psicopatia, porque ela pode lhe perseguir. Uma pessoa normal, ela consegue entender o que é um benefício social, que você deve ajudar as pessoas. E a psicopatia, quando ela se apresenta com uma pessoa que tem um poder, ela lhe persegue. E ela diz uma coisa aqui interessante: os psicopatas se unem. O homem comum não. O homem comum fica isolado. O medo. Não, amigo, a gente não briga isso não desestimule não. Porque eu quero todos os homens comuns com coragem, junto com a gente aqui, com as associações de classe todas do Brasil, a sociedade civil organizada, é o que eu sonho. Mostrando que a gente pode transformar para o país uma coisa melhor. Pode. Tem psicopatia do bem também. A psicopatia já é um comportamento diferente do homem de bem. Né? Pronto. Então, o que é que eu digo? Olha, eu sofro, eu tenho em Paulo Cavalcante, e sempre disse isso, não escondo ninguém, uma esperança,
porque você está fazendo uma coisa que vai de encontro sempre que eu fiz foi uma coisa muito boa, me descontraiu muito. Eu encontrar você, não imaginava nunca que foi você que acompanhou aquele trabalho lá. Imagina Eu que tive vários maravilha, né? embates na minha vida, vários. Agora, recentemente, a gente conseguiu mudar uma legislação municipal e um decreto estadual, que eu falei para você. Alô. Conseguimos mudar, porque nós conseguimos convencer. Que mobilizou o nosso querido deputado Eduardo Salles Eduardo também, que é o Salles, defensor da classe produtiva Então, do veja estado bem, da Bahia. eu gosto de liberdade. Liberdade, definidas num livro, é você poder exercer aqueles direitos que você tem, aquilo que você quer, mas desde quando você não traga prejuízo a terceiros. E aí a legislação brasileira ela está lhe sufocando, porque você não tem mais direito a fazer nada. Você já pensou que é você ser multado por você ultrapassar uma velocidade de 30 km por hora? Não tem quem me convença que isso. Você botar quebra-mola sem você chamar atenção, é a coisa mais fácil que tem, Paulo. Aí, vou dar uma sugestão. Quebra-mola, você pode identificar o quebra-mola de olho fechado. Há mais de 30 anos atrás, a primeira vez que eu vi um quebra-mola, eu estava indo para uma cidade chamada Eunápolis. Eunápolis é cidade de Eunápolis, de Eunápio, Peltier de Queiroz. Foi uma homenagem a um engenheiro que eu tive o prazer de conhecer. E lá tinha um quebra-mola e tinha o que se chama de costela. É, costela. Ele lhe chama atenção. Aí você sabe que vem um quebra-mola pela frente. Veja se aqui tem, nas VR tem. Não tem. Você tá lá com a velocidade. Minha tia mesmo, costelinha. Hein? Era verdade. Pois é, porque tirou. Chamava Ninguém costela para você não bater. Você chamava. Aí o cara bota numa curva, você está com velocidade de 80 km por hora, 60 km por hora. Está dizendo, no máximo você pode correr 60, vem com 60. O cara mete um quebra-mola. E aí a possibilidade de você... Então, veja bem, sugira isso. Uma lei estadual, uma lei municipal, para botar, se quiser botar o quebra-mola, que já é uma discrescência, mas pelo menos bote a costela para chamar atenção, porque de noite você, com o olho fechado... Eu estive em São Paulo agora. Vou terminar isso aqui. Eu estive em São Paulo. Eu estive em São Paulo, no Rio, e estive recentemente na Argentina, em Buenos Aires. Você não vê uma árvore cortada. Vê o quê? Árvore cortada. Você não vê lá a quantidade em São Paulo e no Rio, a quantidade de semáforo, como vê aqui em Salvador. Ô, Piton, não, o tráfego de Salvador melhorou 1000%. Melhorou. Olha, meu amigo. Peraí, deixa eu te dizer. Meu amigo, aí não dá para me defender o que. Pronto, eu tô aqui para. Eu estou dizendo. Eu não posso ser injusto, eu moro em Salvador também, meu amigo. Eu não estou dizendo que piorou, eu não disse que eu estou dizendo a quantidade. Meu Deus do céu. Quantidade de semáforo e de controlador de velocidade, Paulo. Ah, tá. Tem muito mesmo. Não tem que não seja multado. O controle. Amigo. O que ele tá falando é o controle de radar, né? Radar, tudo. É o radar. Radar, eu concordo, sou contra, detesto. Você bota 30 quilômetros, você está com 33, você é multado. Foi? Aí eu ainda semáforo. A quantidade de semáforo, Paulo. Agora, controle. A quantidade de semáforo. O Brasil inteiro está assim. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de não ser tão observador. Você é observador demais. Sou observador. Eu também sou demais. O que é que nas outras cidades, meu amigo, os taludes não são tão... Aqui em Salvador se criou um costume de se colocar manta em talude. Você não vê isso em lugar nenhum. Aqui se colocou, e eu estou fazendo essa crítica no sentido de... Não estou dizendo que houve má-fé, etc., mas eu estudei isso, eu sou engenheiro. E se você quiser, eu posso te mostrar. Se colocou manta aqui em talude de rocha. Aquilo tinha 200 anos, 300 anos que estava lá. Deixa eu colocar para você. Para eu terminar, eu tenho em Paulo Cavalcante uma esperança muito grande de dias melhores. Primeiro porque você é inteligente, você é um cara corajoso e você representa uma instituição de nome. Então, nada melhor do que a sua boa vontade e sua coragem e de querer melhorar. Então, eu agradeço, espero
como eu disse antes, que eu tenha trazido alguma coisa de útil. Trouxe, sim, Vou várias. estudar para depois eu conversar com você sobre a questão da Vocês vão discussão. discutir. Pronto. Vamos lá, todos agora. Deixa eu colocar para vocês entenderem, querem entender no propósito, efetivamente, da gente nessa nova gestão. O que a gente busca, Mário e todos os associados, empresários do estado da Bahia, do Brasil, não é só na Bahia não, viu, Mário? Eu estou incomodando e buscando Sim, eu chamar a sei. atenção, incomodando não, ao contrário, alertando, a palavra é outra, alertando, chamando a atenção da consciência cidadã participativa transformadora. Eu estou chamando a atenção da nossa falta de maturidade, da nossa inteligência cidadã. A gente fala muito em inteligência emocional, fala muito em inteligência cognitiva em relação à inteligência cultural, a gente fala muito em IA, inteligência artificial. A gente precisa chamar a atenção para a nossa capacidade de amadurecimento, nossa inteligência cidadã. Nós precisamos conscientizar, ou seja, nós precisamos conscientizar, nós podemos conscientizar para participar e transformar. Consciência cidadã participativa transformadora. Veja bem, mas isso passa, e aí a gente tem que entender que passa por um processo de educação, que é importantíssimo, pelas escolas, e por nossa mudança como líder associativista, líder da classe empresária, líder das instituições filantrópicas, líder de toda a liderança precisa compreender a sua responsabilidade nesta transformação, ok? Então, veja bem, você está certíssimo que eu digo que a gente precisa despertar na maioria da nossa população brasileira o mesmo sentimento de pertencimento e unidade que eles têm pelos seus times de futebol. A gente precisa, efetivamente, faz parte para que a transformação exista. A gente precisa se entender como ser político, com o seu eu responsável, sem transferir responsabilidade para ninguém, com o seu eu atitude, sim, fazendo o que você está fazendo aqui, colocando, mostrando, participando, indo para a escola, para o nosso descendo para a reunião do condomínio, indo para nossas escolas públicas para poder não abandonar a escola pública, fazer um observatório para ver como é que estão as questões dos pais e mestres, exigindo uma escola de qualidade, exigindo a qualidade do atendimento médico dos nossos postos de saúde, exigindo e ajudando a nossa segurança pública. Segurança pública é responsabilidade da sociedade, não é só do policial, prestigiando, né, nossa justiça também em relação a entender que existe, mal sim, pessoas em todos os segmentos, empresarial, no poder público, em todo esse sentido dele, em todos os nossos lugares. E este é nosso intuito, essa é a nossa vontade, que a gente vai fazer, isso nós estamos fazendo com estratégia, planejamento estratégico, também estamos fazendo, né, o eu transformador, que aí vamos transformar a nossa sociedade. Agora, aí a partir disso, existem várias questões. Quando a gente fala, a GED, o Grupo Especial de Defesa da Função da Social da Empresa, é para conversar com os nossos fiscalizadores, que eu já disse que existe lá pessoas que pensam iguais a gente. Quando a gente falou da UniACB, da Universidade Aberta da ACB, é para que a gente traga educação, pílulas e pilar de autoestima cidadã, para a pessoa se sentir pertencente. Quando a gente fala de acolhimento do empresário raiz, do empresário informal, a gente está trazendo de trazer maioria, de deixar de ser minoria, porque em um país democrático de direito, só a maioria vai transformar, só a maioria vai votar certo. A maioria, quando a pessoa se sentir pertencente, ele não vai vender o voto dele. Então, é esse o movimento Via Cidadã, é esse o movimento que a Associação Comercial da Bahia, bicentenária, está liderando, querendo tocar o barco e trazendo essas pessoas que façam também. E ela está, acredite, está atingindo outros estados da nação, está começando a ter uma participação muito importante, virando programa de política pública de alguns municípios. É importante a cidadania entender isso. Então, eu só queria colocar isso para você o seguinte, que a gente não vai poder, só para entender, e nos detalhes do detalhe do detalhe. Mas a gente vai, sim, na função social, contra a polarização do nós contra o outro, da inclusão em relação à consciência cidadã de todos, entendeu? Só um minuto, eu vou te pedir um minuto. Você citou a questão que eu tinha levantado aqui, eu vou te mostrar aqui uma notificação. Olha que coisa interessante. Deverá implantar a harmonização do passeio caso se enquadre na lei. Eu que vou saber se enquadra. Essa foi engraçada. Como é? Caso se enquadre, como é que você vai saber?
Se eu achar que eu não me enquadro, ele vai fiscalizar, ele vai fazer o quê? Olha, olha aqui. Deverá Relativou, implantar a né? autorização no passeio, caso se enquadre numa determinação. Poxa, eu é que vou julgar? Então, me dá aqui um prazo de 13 dias ou 15 dias para resolver o problema. Aí, quando você vai estudar, você tem que. É uma questão de engenharia, você tem que ter um responsável técnico. Você tem que pegar uma pessoa que possa dar entrada no CREA, vai dar entrada no CREA, vai pegar o projeto e ele pede a execução de 13 dias. É impossível você cumprir, Entendi. Paulo. É Esse é um impossível. assunto que a gente vai tratar. É um impossível. Viu? E a outra coisa que eu queria levantar rapidinho é o seguinte, que nós temos, a gente só fala de democracia. Nosso regime é República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Nós não temos República Democrática do Brasil. E a gente não sabe valorizar o que é república, que são conceitos diferentes de A gente república vai e ter que ter outra democracia. conversa, outro horário, Não, porque só- você vai querer dizer que a gente não é uma república Não, e não é democrático, Não, a gente é não. Estado democrático de direito. Não, Dentro disso aí, nós temos exatamente a nossa não, mas república a federativa. Sim, a República Federativa, mas o conceito de república é uma coisa interessante que a gente não percebe, é que na democracia vale a vontade da maioria. É? Mas na república, maioria não pode tirar direito de minoria. E muito pouca gente sabe disso. Isso eu quero aprender também. Mas Aí é outro papo lá, verdade. eu vou ter lá da A iniciativa maioria principal. não sei República- disso. Fernandinha, diga aí, para gente terminar aqui. Tem conceito diferente de democracia. Vou discutir isso com você, lá tomando um cafezinho com esse seu pão maravilhoso. Delicioso. Flávio, diga você Toda para ele terminar felicidade, aqui. né? Terminar aqui. Paulo, mais uma vez, obrigada. Obrigada por estar aqui com você. Mais uma vez, eu sempre, Piton falou diversas vezes aqui durante esse nosso bate-papo a respeito de aprender e também de ensinar, né? Eu tenho aprendido muito com você diariamente, constantemente. Eu acho que, principalmente a respeito de cidadania, democracia participativa, dentre outros assuntos. Então, eu te agradeço a oportunidade. E quero falar com o Piton também, que foi um enorme prazer reencontrá-lo, porque eu sempre digo que a vida é feita de encontros, desencontros e reencontros, não é verdade? E aí te reencontrar aqui, vendo que você está com a mesma inquietude de 2011, não é verdade? Bom demais. Agora imagine a alegria Buscando. de eu saber que você pensou isso de mim. Pois é, Coisa. fiquei super feliz porque eu entendo perfeitamente o que você está falando. Você está como se você quer fazer algo dar certo e você está tentando buscar algo para dar certo, entendeu, Paulo? E Entendi. ele está vendo que ele não, que precisa de muita coisa, de muitas pessoas para poder dar certo. Então, eu entendo perfeitamente sua inquietude e para mim foi um enorme prazer. Fiquei muito feliz porque eu acompanhei você diversas vezes, você no Parlamento Baiano ali, quando eu chegava, Mário Piton, eu falava, gente, por favor, me deixe cobrir, me deixe cobrir. Deixa eu cobrir, porque eu sabia que ia ser algo quente. Jornalista, obviamente, não gosta de nada morno, né? Minha mãe sempre disse, né? Bíblico. Na vida tudo tem que ser ou quente ou frio. Nada morno presta, não é verdade? Então, obrigada por Obrigado estar a você, aqui. obrigado. E obrigada, Paulo. Bom, gente, então, Mário, Pau na obrigado a você. Pau na máquina. Pau na máquina, é da nossa conta. Não deixe de seguir, não deixe de ir lá olhar, prestigiar. Como disse, fazer o likezinho, colocar aí, compartilhar, viu? Porque isso ajuda muito essa nossa filosofia, essa nossa movimento Via Cidadã, essa cidadania, essa transformação do nosso país. Tamo juntos. Pau na máquina. Valeu, fera. Ó, o brinde com a nossa coisa.